Olá, mais uma vez a gente aqui, eu sou Daniel, professor de História, e a gente vai continuar os nossos vídeos de educação patrimonial em casa. E nesse vídeo eu vou falar de um assunto que se articula com um vídeo que eu postei recentemente sobre as tipologias das casas, os tipos de construção. Casas grandes, pequenas, variando a técnica, a época de construção, né? Hoje a gente vai falar então, a partir da análise do CONDEFAT. CONDEFAT é uma sigla, né, que significa Conselho de Defesa do Patrimônio Arqueológico, Artístico, Turístico do Estado de São Paulo. Então, eu vou abordar nesse vídeo sobre os graus de proteção. Então, quando você anda no centro histórico, que às vezes você vê alguma obra, normalmente vai estar na fachada do imóvel a autorização para a elaboração daquela obra e tem que constar a autorização do órgão de preservação do patrimônio e, além disso, qual é o grau de proteção daquele imóvel. Por quê? Isso vai impactar nas decisões que a pessoa responsável pela obra vai tomar na hora de restaurar. A gente vai ainda abordar aqui ao longo dos vídeos as teorias da restauração. Como que a gente aqui no Brasil vê a restauração, como no exterior a gente enxerga a restauração, conservação, restauração, preservação, né? Essas palavras que são intercambiáveis, mas cada um tem um sentido próprio e um sentido e um significado muito relevante quando a pessoa que vai fazê-la tem consciência disso, né? De maior ou menor ação de intervenção. Então, usando por base o trabalho do CONDEFAT, a gente tem, por exemplo, edificações, elas foram analisadas e estabelecido graus de proteção para cada uma das construções, em razão do valor arquitetônico, das mais antigas às mais recentes. Então, que é uma sigla que a gente fala GP1, GP2, GP3 ou GP4. Então, a gente tem 4 graus de proteção. No GP1, que é grau de proteção 1, são construções de um alto valor de interesse arquitetônico e que sofreram ou nenhuma ou muito pouca alteração. Então, aplica-se aos edifícios que devem ser integralmente conservados. Nesta categoria é recomendável manter as funções originais da edificação. A destinação poderá ser adotada desde que mantida a integridade dos principais espaços internos. Então, por exemplo, uma casa, grau de proteção 1, é uma das casas mais antigas, de taipa de pilão, térrea. Então, se a pessoa quisesse transformar essa casa em um restaurante, por exemplo, ela não poderia quebrar as paredes para modificar internamente. Então, é preservar tudo, da maneira como está. Grau de proteção 2. Edificações de valor arquitetônico, porém descaracterizadas por intervenções impróprias. Então, ao longo do tempo, as pessoas vão fazendo obras, né, fazendo alterações, e isso vai descaracterizando as casas da maneira como elas foram concebidas, né? GP2. Então, preconiza a restauração da parte não descaracterizada do imóvel, podendo o restante, que é essa parte que foi já alterada, ser reformado de acordo com a legislação do tombamento. A gente vai fazer um vídeo aqui explicando, então, quais os impactos para os proprietários, né? A questão toda envolvendo quando a pessoa não leva em consideração a legislação. Nos casos em que ela se aplica, em geral, somente os elementos externos, fachadas e coberturas, justificam proteção. Diferente do grau de proteção que era toda a casa, aqui a gente já tem a deliberação de fachada e cobertura. Eventualmente, algum componente interno, como circulação, pátio, saguão, forro, pavimento, pode, em função do seu valor arquitetônico, também ser objeto de preservação. Grau de proteção 3, edifícios de valor ambiental. Como a gente está na região do centro histórico, então às vezes na sequência tem uma edificação que não é da época nenhuma, destoa, mas às vezes ela compõe a paisagem do todo, né? Então, embora individualmente desprovidas de características que justificariam a preservação desta casa, desempenham uma função importante de percepção visual no centro histórico. E GP4, ou seja, grau de proteção 4, são construções que destoam totalmente das demais do centro histórico. É a categoria no qual se enquadram edificações que comprometem o conjunto. Nesses casos, recomenda-se que qualquer intervenção se oriente no sentido de recuperar o imóvel para o conjunto, sem contudo incidir
em soluções que imitem o antigo. Então, não é também fazer um falso histórico, mas você ter cuidado e que o grau de proteção 4, a pessoa, por exemplo, não pode fazer um prédio aqui no centro histórico, né? Então, existem algumas legislações que impedem que esse patrimônio sofra alterações significativas para a gente não perder. Então, a gente vai exibir para vocês agora uma tabela. Essa tabelinha mostra os graus de proteção e no centro histórico, né, a quantidade de imóveis que a gente tem. Então, casas muito antigas, que a gente, quando coloca o grau de proteção 1, a gente tem 10 casas. Grau de proteção 2, 84 casas. Grau de proteção 3, 74 casas. E grau de proteção 4, 39 casas. Também a gente tem casas sem classificação, que são 2. Então a gente pode observar, a partir desses dados que eu falei, 209 construções que estão preservadas pela legislação, hierarquizadas, né, em função da sua antiguidade, de como ela se apresenta hoje. E em função disso, os donos não podem fazer o que bem entender. Existe uma legislação para a preservação do patrimônio. Então a gente pode observar também que o grosso das casas do centro histórico são graus de proteção 2. Então a gente tem partes de casas que estão modificadas e partes que estão consolidadas com o tempo. Então a gente tem isso como o grosso da cidade como um todo. Então este vídeo foi mais para falar dos graus de proteção, para vocês terem uma ideia geral como que funciona o centro histórico, né? Então a gente olha as casas, parecem um pouco homogêneas, mas elas não são, né? São construções heterogêneas na técnica, na tipologia, que a gente falou no vídeo anterior, vou deixar a descrição aqui no card, e também no grau de proteção. Então tudo isso a gente tem que levar em conta na hora de pensar uma cidade, por exemplo. É isso, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo.